Muito bem, chegou o momento agora de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Mas antes de abrirmos a Palavra de Deus, eu tenho aqui alguns recadinhos para você. Na realidade, são 2 convites. O primeiro deles é para nós estudarmos as profecias do livro de Daniel. Todas as sextas-feiras, aqui o programa Encontro com a Vida dedica-se ao tema de Daniel. E quando é no domingo à noite, esse mesmo tema que eu apresento aqui na sexta, eu apresento lá na Igreja Adventista Central de Tubarão. E você que mora em Tubarão e cidades vizinhas, você é o meu convidado. Todos os domingos, às 8 da noite, eu estou lá na Igreja Adventista Central de Tubarão estudando as profecias de Daniel. Quer o endereço? Rua Luiz Martins Colasso, 570, ao lado do Colégio Adventista, no centro de Tubarão. Você e sua família são meus convidados para esse programa especial. O outro convite vai para você que mora na cidade de Porto Belo. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, eu estou lá na Igreja Adventista do bairro Perequê. A nossa igreja fica na rua Olinda Peixoto, 611, e você é o meu convidado. Todas as quartas, 8 da noite, eu estou aí no bairro Perequê, estudando as profecias de Daniel, e você é o meu convidado. Muito obrigado a você que conectou bem cedinho aqui no SBT de Santa Catarina. Todos os dias temos um encontro com a Palavra de Deus. E também você que nos assiste pelo YouTube no horário alternativo. Seja muito bem-vindo. Aproveita para deixar o seu like aqui no nosso canal e pegar esse vídeo, esse link desse vídeo e partilhar também com outras pessoas que gostam de aprender mais da Bíblia. Esta semana vamos ter uma série muito especial chamada A Verdade Presente. Esse é o título da nossa série. E de hoje até quinta vamos estudar 4 temas sobre essa temática, a verdade presente. Pastor, o que quer dizer isso? Bom, já vou explicar daqui a pouquinho. Antes, porém, quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a minha já está aqui, e nós vamos orar antes de abrir e estudar o livro sagrado. Sempre é bom orarmos pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que a nossa mente se abra à compreensão. E, é claro, pedir a atuação do Espírito Santo para que o nosso coração se abra para a aceitação das verdades que a Palavra de Deus deseja nos ensinar. Pegou a sua Bíblia? Você pode orar comigo? Se você puder, fecha teus olhos, ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado pela chance de estarmos reunidos mais uma vez, tendo a Tua Palavra em nossas mãos e poder estudá-la mais uma vez. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja agora atuando em nossa mente e coração, nos levando à compreensão e à aceitação da Tua Palavra. Abençoe cada amigo, cada amiga que está conectado conosco agora. Que o Teu bom e Santo Espírito possa também se fazer sentir ao lado de cada um deles. E que o estudo da Bíblia abençoe a nossa vida agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Bom, como eu já anunciei, a série desta semana, de hoje até quinta-feira, se chama A Verdade Presente. A verdade para o tempo presente. O que quer dizer verdade presente? Esse é um conceito bem interessante na teologia. O conceito de verdade presente ensina de que para cada momento da história, Deus tem uma mensagem especial. Se eu abrir a minha Bíblia, aqui, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 1, você tem aqui a história da criação de todas as coisas. Deus criou tudo em 6 dias e ao 7º descansou. No capítulo 2, você tem aqui, começa falando do descanso divino no sábado e depois vem a formação do homem e depois a formação da mulher. Homem e mulher foram criados para viver eternamente. Infelizmente, eles falharam, desobedeceram a Deus. O capítulo 3 conta a história da queda, do pecado e etc. Se eu perguntar para você qual é o conceito de verdade presente aqui em Gênesis, qual era a mensagem mais essencial de Deus naquele momento em que só haviam 2 pessoas? Bom, a conclusão é: a mensagem mais urgente que Deus tinha para aquele momento, a verdade presente era: Adão e Eva não comam do fruto da árvore proibida.
não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês morrerão. Esta era a mensagem mais importante naquele momento. Aliás, a vida, o futuro eterno, a vida eterna, dependia da decisão que eles deveriam tomar agora. Se eles comessem do fruto, eles então morreriam. Se eles não comessem, eles viveriam eternamente. Então, esta era a verdade presente para Adão e Eva. Vocês não comam do fruto desta árvore. Não tinha mensagem mais importante. Agora, se nós avançarmos um pouquinho e formos para os dias de Noé, qual você acha era a verdade presente para os dias de Noé, lá nos dias do dilúvio? É claro que era a mensagem: vai vir um dilúvio. E a única forma de escapar é entrando dentro da arca, do barco que Noé estava construindo. Então havia uma mensagem especial, urgente, a ser apresentada naquele momento da história. Então não é agora mais, nos dias de Noé, o comer ou não da árvore proibida. Agora tem a ver com o dilúvio que se aproxima e com a necessidade de se preparar para entrar na arca. Isto é o conceito de verdade presente. Então eu pergunto para você hoje, em pleno 2024, qual é a verdade que Deus tem para os nossos dias? Você sabia que na Bíblia há um texto que é a verdade de Deus para os dias atuais? Pois bem, quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo e nós vamos lá para o livro do Apocalipse. E aqui, no capítulo 14, você tem a verdade presente de Deus para os nossos dias. Essa verdade presente, ela é apresentada em 3 mensagens angélicas. O capítulo 14 de Apocalipse começa falando a respeito dos 144 mil. Uma hora vamos parar com mais tempo para estudar esse tema. E depois você tem, a partir do verso 6, as 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens, elas devem ser pregadas em alto e bom som, por isso é chamada de o alto clamor das mensagens, porque elas devem ser pregadas num alto e bom volume, para que todos ouçam, e elas também preparam as pessoas para a volta de Jesus. Isso quer dizer que antes que Jesus volte a essa terra, essas 3 mensagens precisarão ser pregadas. E eu queria, a partir de hoje, gastar tempo com você para estudarmos então essas 3 mensagens e entendermos a mensagem, a verdade de Deus para o tempo em que nós estamos vivendo. Vamos começar então com o versículo 6. Apocalipse 14, verso 6, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em forte voz. Então perceba, aqui João vê um anjo voando pelo meio do céu. A palavra anjo, angelos, em grego, significa mensageiro. Então um anjo é um mensageiro de Deus e ele vem trazendo uma mensagem. Ele está voando pelo meio do céu. Este voo fala da velocidade em que a mensagem deve atingir todos os 4 cantos da terra: norte, sul, leste e oeste. Esse anjo tem um evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra. Por que evangelho eterno? Porque Deus não tem 2 formas de salvar o ser humano. Deus salva o ser humano apenas de uma maneira: através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Cristo realizado na cruz. Agora você vai concordar que há uma diferença fundamental entre a forma como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento e hoje. E qual é a diferença? No passado as pessoas eram salvas por crerem num sacrifício vindouro. Hoje nós somos salvos por crermos num sacrifício que já está no passado. Essa é a única diferença. Mas todos nós, desde Adão até hoje, somos salvos exclusivamente por Jesus Cristo. Isto é evangelho eterno. Agora, no versículo 7, você tem o conteúdo dessa primeira mensagem. Ele vem voando pelo meio do céu, ele tem um evangelho eterno para pregar
a abrangência é toda a terra, e no verso 7 ele diz assim, temam a Deus, ele está dizendo em forte voz, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Duas sentenças bem claras o anjo anuncia. Primeira delas, temam a Deus porque chegou o dia em que Ele vai julgar. Algumas versões da Bíblia dizem, temam a Deus porque é chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus chegou. Então esse é um tema pertinente na Bíblia. Segunda mensagem desse primeiro anjo, ou segundo tema, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos falar sobre essas duas mensagens? A primeira delas, chegou a hora do seu juízo. Como assim juízo? Bom, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, declara de que todos nós um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós seremos julgados. O sábio Salomão também declarou em seu livro Eclesiastes, lá no capítulo 12, a suma de todas as coisas é: temam a Deus e guardem os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas. Assim termina Salomão o seu livro de Eclesiastes. Então todos nós um dia vamos enfrentar o juízo divino. E por que haverá esse juízo? Para que Deus possa determinar quem vai se salvar e quem vai se perder. Então, antes que Jesus Cristo volte à Terra, terá lugar um juízo. E nesse juízo será analisado o nome de cada pessoa. Para quê? Para se determinar quem será salvo e quem será condenado. A Bíblia fala de que existem livros de registros no céu. E esses livros registram toda palavra, todo pensamento e todo ato. Aliás, foi o próprio Jesus Cristo quem declarou de que quando o juízo de Deus fosse estabelecido, até mesmo de nossas palavras frívolas, nós daríamos conta delas no dia do juízo. Então, amigos, o dia do juízo vai chegar para todas as pessoas. Essa é a mensagem que o anjo está anunciando. Agora, quando é que chega esse juízo? Quando é que ele começa? Aí nós temos que ir lá para o livro de Daniel, no capítulo 8, no verso 14, e nós teremos essa resposta. Olha o que diz Daniel, capítulo 8, verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário, no final das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, significava a chegada do juízo. E quando se estuda esta profecia, das 2.300 tardes e manhãs, nós partimos do ano 457 antes de Cristo e chegamos ao ano 1844 depois de Cristo. Por que é que nós partimos do ano 457? Porque ali existe um decreto promulgado pelo rei da Pérsia, Artaxerxes, finalmente autorizando os judeus a voltarem para sua terra, para Jerusalém. E esse foi o sinal dado na profecia, lá em Daniel 9:25, para começarmos a contar o período profético de 2.300 anos. Partindo de 457, viajando 2.300 anos, você vai chegar em 1844. Agora, em que dia de 1844 o juízo deveria começar? Bom, nós temos que ir lá para o antigo Israel e entendermos que no tempo do povo de Israel, o juízo acontecia uma vez por ano, de acordo com Levíticos, no 10º dia do 7º mês. Então, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, deveria começar o juízo no céu. E quando nós comparamos o calendário judaico ao nosso calendário gregoriano, nós descobrimos de que o dia da expiação judaica, no ano 1844, caiu no dia 22 do mês de outubro. Ou seja, no dia 22 de outubro de 1844, começou o juízo lá no céu. E aqui, no próprio capítulo 7 de Daniel, acontece esta cena.
Olha o que diz a visão de Deus no capítulo 7 de Daniel, no versículo 9. Daniel 7, 9 diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Você entendeu aqui? Foram instalados a sessão do tribunal e se abriram os livros. Que livros? Os livros de registro, que registra cada palavra, cada pensamento e cada ação dos seres humanos. E aí cada um foi julgado de acordo com suas obras. Esta cena, vista pelo profeta Daniel no capítulo 7, ela teve lugar exatamente no dia 22 de outubro de 1844, quando começou o juízo lá no céu. Agora, esse juízo está hoje em andamento. E quando ele terminar, Jesus Cristo voltará à terra. Por quê? Porque terá terminado o juízo, porque todos os casos terão sido analisados, porque quem está salvo, salvo está para sempre, e quem está condenado, condenado está para sempre. Esta é a mensagem urgente que o anjo está apresentando. Então, a primeira mensagem que o anjo traz para o mundo inteiro é: o juízo já começou. Cada pessoa vai ser julgada. Nós temos que nos preparar para esse juízo. E aí vem mais uma pergunta. Se Deus vai julgar a humanidade, qual será o critério que ele vai usar para esse juízo? Porque quando alguém vai a juízo aqui na Terra, a pessoa é julgada pelo Código Civil, pelo Código Penal brasileiro, mas e quando uma pessoa vai a juízo no céu? Como ela é julgada? Nós somos julgados pela lei de Deus. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. De tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você percebeu? A norma do juízo será a lei de Deus. É por isso que eu e você temos que conhecer a lei de Deus. Agora, pastor, aonde eu posso encontrar a lei de Deus? Bom, você pode ir aqui no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, e aqui no capítulo 20, você vai encontrar aqui os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 3 até o verso 17. Eu e você um dia seremos julgados com base nesta lei, na lei dos 10 mandamentos. Então, se você quer estar pronto para a volta de Jesus, se você quer ir morar no céu quando ele voltar, você precisa pegar a sua Bíblia, abri-la em Êxodo capítulo 20, ler os 10 mandamentos e buscar viver de acordo com as orientações desta lei. Esta é a primeira mensagem que o anjo apresenta. Agora, esse mesmo anjo, além de anunciar aqui em Apocalipse 14, 7, temam a Deus e deem glória porque chegou a hora do seu juízo, o anjo também faz um convite. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em outras palavras, adorai o Criador. Quando estudamos a Bíblia, especialmente Apocalipse, nos capítulos 4 e 5, nós percebemos que Deus ali ele é adorado. E os seres celestiais adoram a Deus dioturnamente. Mas no capítulo 4 de Apocalipse, Deus é adorado porque ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. Já no capítulo 5, ele é adorado porque ele é o Redentor, porque ele morreu para salvar-nos dos nossos pecados. Então Deus é adorado porque é Criador e porque é Redentor. Agora, o que significa adorar a Deus como Criador? Adorar aquele que fez. Bom, isso envolve também a obediência à lei de Deus. Por um detalhe muito simples que eu vou mostrar para você aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2.
E se você puder abrir a sua Bíblia comigo também, olha o que diz aqui Gênesis capítulo 2, nos versos 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. Verso 2, Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Sabe qual é a grande mensagem para nós hoje? É que Deus deve ser adorado, mas Ele criou um dia para que Ele fosse adorado. Ele criou um dia para celebrar o fato dele ser o Criador de todas as coisas. Esse dia é o sétimo dia. Deus, após haver criado todas as coisas, a Bíblia diz que Ele descansou no sétimo dia. E quando você vai para os mandamentos, lá em Êxodo 20, no versículo 8 é dito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor Deus céu, terra, mar e fontes de águas. Quando você vai para o livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 7, você percebe que o primeiro anjo, quando convida as pessoas a adorar o Criador, ele está mencionando o quarto mandamento. Deus deve ser adorado porque Ele criou todas as coisas e descansou no sétimo dia. Então, eu e você, quando nós paramos um dia por semana, quando nós paramos para descansar no sábado, nós estamos adorando a Deus porque Ele é o nosso Criador. Alguns poderão perguntar assim: mas pastor, qualquer dia não importa? Eu não posso fazer isso no domingo? O muçulmano não faz isso na sexta? Não, Deus não deixou para você a opção de escolher que dia você vai santificar. Deus não deixou essa opção. Deus ensinou em sua palavra que esse dia é o sétimo dia. Em matéria de religião, você não escolhe o que faz. Ou você obedece ou não. Vou dar um exemplo bem simples para você. Se eu pegar 7 laranjas idênticas e misturá-las, você certamente não conseguirá marcar uma ou selecioná-la de forma diferente, porque todas são iguais. Mas se você pega uma laranja, uma faca, e você dá primeiro um corte nela, dá um segundo corte e um terceiro corte nela, você pode misturar essas laranjas do jeito que você quiser. Você saberá qual delas agora está com um ponto, uma parte cortada. Quando Deus criou uma semana com 7 dias, todos os dias são bons. Mas Ele pegou um desses dias e Ele deu um primeiro corte. Ele descansou nesse dia. Depois Ele deu um segundo corte. Ele abençoou esse dia. Depois Ele deu um terceiro corte. Ele santificou esse dia. Você pode misturar a semana do jeito que você quiser, mas o sábado sempre será um dia diferente. Esse é o dia santo que a Bíblia apresenta. E a mensagem de Deus para o tempo presente, vinda desse anjo, é: o juízo chegou. A norma do juízo é a lei. Dentro da lei, o sábado. Então, eu e você, se nós queremos a aprovação divina no juízo, nós precisamos viver de acordo com a lei de Deus, inclusive observando o sábado. Eu queria falar para você, meu querido amigo, talvez eu esteja falando para alguém agora, que é uma pessoa muito leal a Deus. Você tem servido ao Senhor por 40, por 50 anos, mas você tem adorado a Deus no domingo e não no sábado. Eu queria convidar você a refletir sobre isso. Talvez eu esteja falando agora para um líder religioso, para um pastor, para um padre, para um bispo, para um missionário, para um sacerdote. Você tem santificado o domingo sem ter na Bíblia um único verso orientando isso.
ou dizendo que o primeiro dia é santo. Isso foi uma tradição que a igreja desenvolveu ao longo das eras, que as igrejas desenvolveram, a começar pela Igreja Católica. Mas isso não está na Bíblia. A palavra de Deus pede de todos nós a obediência à lei, e dentro da lei o sábado. Isso não pode ser mudado por homem algum. Será que não seria a hora de você refletir sobre essa questão? Não seria esse um bom momento de você pegar a sua Bíblia, se debruçar sobre ela e buscar respostas a respeito desse dia? Ou talvez eu esteja falando com alguém que já está convencido dessa verdade e que precisa apenas agora tomar uma decisão em prol disso que você aprendeu em algum momento. Pois eu quero fazer um convite especial para você. Planeje para no próximo sábado você estar numa igreja adventista bem perto da sua casa. Vá lá, há uma igreja bem perto de você. Diga assim: olha, o pastor Arilton me convidou para vir adorar a Deus aqui hoje, no dia em que Ele criou, para que nós o adorássemos. Você vai ser abraçado, vai ser bem recebido. Procure uma igreja adventista perto de você. Se você não sabe, acesse o nosso site, encontreumaigreja.com.br. Venha adorar a Deus conosco no dia que Deus criou para ser adorado. Amigo, esta é a verdade presente de Deus. É isso que Deus quer que as pessoas aprendam, porque o diabo está fazendo uma grande obra para tentar tirar o sábado da Bíblia, para tentar tirar o sábado de lado. Mas isso é impossível, porque a palavra de Deus ensina que a lei do Senhor é eterna, que a lei do Senhor é perfeita e que ela não pode ser mudada. Jesus declarou lá em Mateus 5,17, não vim revogar a lei ou os profetas, eu vim cumprir. Vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Vá para o Novo Testamento, Lucas 4,16, Lucas 4,31. Você tem o próprio Cristo guardando o sábado. Vá para Atos capítulo 16, 13, 17, 2, 18, 4. Você tem o apóstolo Paulo guardando o sábado. A lei de Deus não foi mudada. Ela não pode ser alterada. Ela será a norma do juízo. E o primeiro anjo diz para mim e para você: temam a Deus, deem glória a Ele, porque chegou o dia dele julgar. Chegou a hora do juízo. E já que o juízo chegou, e a norma do juízo é a lei, adorem ao Criador no dia que Ele criou para ser adorado. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu espero que hoje você tome uma grande decisão ao lado de Jesus. A decisão de ser fiel à palavra de Deus, não importando as consequências. Talvez a tua família não compreenderá essa decisão. Talvez a tua igreja vai criticar você. Talvez você tome essa decisão com risco de perder o seu ministério. Eu não sei. Eu não sei qual é o preço que Deus vai chamar você a pagar para viver essa verdade. Mas eu sei de uma coisa: não existe preço alto demais para ser pago quando escolhemos ser leais e fiéis ao Senhor Jesus. E se você quiser tomar hoje a decisão de servir ao Senhor Jesus, de se preparar para a volta dele, praticando tudo o que a Bíblia ensina, inclusive guardando a lei de Deus, eu queria fazer uma oração especial por você. Ora comigo. Nosso Pai querido, obrigado por essa verdade presente de hoje. Obrigado por ouvirmos desse anjo que voa pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para ser pregado. Obrigado, Senhor Deus, por descobrirmos que o juízo já começou e que a norma desse juízo será a lei, e dentro desta lei, o sábado. Nos ajuda, Pai, a sermos leais à Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito dirija as nossas vidas e nos prepare para o céu. Oramos em nome de Jesus. Amém.